Celso! Saudações! No clima de Record, afinal de contas, vamos falar da melhor idade, não é isso, Celso? Não é um saudosismo. Bacana, Mário. Boa noite aí para vocês e a todos. Eu estava convidando os nossos amigos para irem para a sala, né? O Hugo com a Georgia. Eu vi. Com a Márcia. Entrando no clima, né, Celso? Tá certo. Hoje é sexta-feira. Afinal de contas, né, meu amigo? Hoje é sexta-feira. Hoje pode. Com muita alegria, eu quero saudar todos os nossos amigos que estão aqui, os nossos seguidores, né? Bem-vindos a mais uma Cura Live aqui no Instagram da CuraProx Brasil. Eu sou o Mário Jorge e faço parte do time da CuraProx Academy e quem organiza essa equipe educacional que está sempre aqui com o objetivo de orientar você e todos aqueles que nos acompanham, né? Não só cirurgiões dentistas, acadêmicos de odontologia, mas o público em geral, né? Aquele público que se interessa, que está sempre aqui buscando uma informação bacana. E hoje, não poderia ser diferente, nós vamos estar aqui apresentando um tema extremamente importante, que é a saúde oral como determinante do envelhecimento saudável. E eu vou pedir aqui, então, as honras da apresentação do meu parceiro de hoje aqui, Dr. Celso de Oliveira, que é cirurgião dentista lá no Rio de Janeiro, é especialista em periodontia, mestre em periodontia, que vai hoje nos abrilhantar aqui com os seus conhecimentos, né? Bem-vindo, Celso. Mais uma vez, um prazer muito grande dividir com você esta live. Boa noite. Obrigado, Mário. É sempre um prazer, satisfação dividir, principalmente com você, grande parceiro, amigo. E espero que todos aprendam alguma coisa e a gente possa passar novas informações para eles, né? Com certeza, Celso. Eu estou aqui já publicando o nosso endereço, né, para a gente poder fixar, para as pessoas poderem saber exatamente aonde adquirir os nossos produtos da CuraProx, né, e a toda a linha nossa de produtos. Então, Celso, nós hoje vamos falar um assunto extremamente importante, né, que vai caber bem para todos aqueles que, na realidade, estão com a gente. Eu quero lembrar que nós vamos também, da mesma forma, né, todas as nossas lives a gente presenteia os nossos seguidores, né? Como de praxe. Uma necessaire, com um creme dental Biu de pêssego, né? Sabor damasco de pêssego, e que faz com que a gente realmente tenha um diferencial aí, que é um desejo de todo mundo, né? E aí vocês sabem que aquela regrinha, para quem vem pela primeira vez, mas quem já nos acompanha, nós vamos falar 3 palavras-chave durante a nossa apresentação, uma agora no início, depois na metade e antes do final, para que vocês construam uma frase bastante criativa, né? E vão depositar lá no feed da CuraProx. Não esquecer de marcar 3 amigos, dar uma passadinha lá no YouTube, no canal CuraProx Brasil do YouTube, faz um print da tela, vai no feed, deposita lá e estará, evidentemente, sendo avaliado por uma comissão da marketing da CuraProx, né? Que vai eleger quantos, Celso? Quantos brindes nós vamos dar? São 10, Mário. 10. 10 contemplados. Então, amigo, vamos lá, hein? Não deixe de participar e vamos lá escrevendo a sua frase bacana, né? E eu quero começar, Celso, fazendo uma contextualização, porque a gente, infelizmente, né, a gente vive um quadro de falência de saúde oral contemporânea, né, Celso? Decorrente de um modelo que quase que exclusivamente curativo, né? A gente tem conseguido reverter um pouco isso, dar uma conscientização diferenciada em relação à promoção de saúde oral, porque a gente está engajado com isso. O nosso time da CuraProx, ele sempre contempla isso, né? A valorização dos cuidados com higiene oral, né, para a prevenção de cáries e doenças gengivais. Então, é interessante porque se a gente considerar, Celso, o último censo de 2010, onde, infelizmente, nesse ano de 2020 nós não teremos para atualização, né, em função da pandemia, né? Infelizmente. Mas os números apontavam em 2010, Celso, que nós tínhamos uma população, um número significativo de sexagenários, né? E de uma população brasileira que atingiu em torno de cerca de 21 milhões. Eu acho que esse número hoje já deve ter dobrado, Celso, entendeu? De qualquer maneira,
a gente sabe que muitas vezes a condição de saúde oral da população idosa não está a contento, né? Então, a gente sabe que as projeções são extremamente desfavoráveis. Então, o nosso objetivo hoje, Celso, é num papo descontraído, né? Num papo bacana, científico, educacional, contemplar a fala sobre essas questões, né? Em especial, a gente falar um pouquinho desse modelo curativo, mas em contrapartida não deixar de falar bastante sobre questão de prevenção e dos aspectos que, na realidade, se apresentam por questões do envelhecimento, né? As características de adoecimento das pessoas, não só do corpo físico, mas também na cavidade oral, têm as suas particularidades, né? E é importante, Celso, eu só quero dar um dado que eu fiquei pasmo quando eu fui fazer uma pesquisa no site do CFO para saber quantos profissionais especialistas tem nessa especialidade odontológica de odontogeriatria. Celso, somente 240. Então, Nossa. pouquíssimo. Isso não representa quase que 2% do universo de especialistas que a gente tem. Acho que cada um de nós tem a sua experiência clínica, nós somos clínicos, né, Celso? E a gente atende pessoas na faixa etária acima dos 60 anos, né? Seja para fazer um tratamento odontológico, até uma condição de uma prótese, um implante, né? Uma realidade. Hoje, ortodontia, inclusive. Mas quando você focar na especialidade, inclusive, ter a atenção especial com o idoso, com as características particulares do envelhecimento, né? Que você vai abordar isso já com a gente tem que perceber o quanto que esse mercado, o quanto que essa possibilidade do jovem aprendiz em odontologia, né, do profissional, que pode realmente focar para um trabalho diferenciado, né? Então, Celso, eu vou dar a nossa primeira palavra-chave, que é envelhecimento saudável, né? Portanto, envelhecimento saudável. Eu vou deixar os comentários abertos, Celso, porque, de repente, sempre tem alguém que queira participar, fazer alguma colocação. Vou pedir também para os colegas que estão aqui contemplando a presença, né, e a honra de tê-los aqui, que vocês agora vão com o dedo lá no aviãozinho e vão enviando mensagem para os seus amigos, parentes, familiares, enfim, para que possam vir nos prestigiar, aprender um pouquinho, né? Porque, de certa forma, a gente sabe que nós necessitamos desse conhecimento e eu me coloco nessa situação, né, Celso? Porque eu já sou sexagenário, mas com muita vitalidade ainda, graças a Deus, para a gente poder tocar a vida, né? Amém. Então, Celso, quero que você aborde exatamente isso, né? O envelhecimento e qual a relação com a saúde oral e qualidade de vida, Celso? Maravilha. A população brasileira tem ficado mais velha, né, Mário? Então, assim, políticas públicas são instituídas a ponto de você atender essa população. Então, assim, o que a gente está abordando, o envelhecer é um processo biológico, naturalmente, que vai acontecer com todo mundo, faz parte da vida. Então, o ser humano nasce, cresce, multiplica, evolui e, infelizmente, morre também, não é verdade? Esse envelhecimento ele pode ser uma parte de todos esses somatórios de alterações fisiológicas, constitutivas, que podem ocorrer no ser humano, né, moleculares também. Certo. E isso vai se acumulando, obviamente. E o grande diferencial para você ser um idoso vital, ainda com disposição, é você trabalhar toda a questão educativa, preventiva, ao longo da vida. Essa é a diferença. Fundamental, né, Celso? Você sabe que é envelhecer com saúde, né? É fundamental a gente aplicar métodos preventivos, né? E prevenir significa sem impedir que algo vá acontecer, né? Ou diminuir o risco, né? De que algum evento já acontecendo, a gente pode minimizar isso, né? Claro. E é fundamental isso. Então, vale sempre sinalizar a questão da prevenção na nossa área, a manutenção da saúde bucal, porque ela é fundamental pela saúde geral, né? Acho que isso que é fundamental nesse aspecto. E aí, Celso, o que de fato acontece com os idosos, né, Celso? Que o profissional cirurgião dentista pode identificar. É importante isso porque nós somos clínicos, né? Acho que cada um de nós aqui que milita na área do atendimento clínico, né, se depara e atende pacientes nessa faixa etária, né? Então, Sim. O que a gente pode promover aí nesse fato agora no momento que a gente pode... O que acontece de fato com os idosos e que a gente, como cirurgião dentista, pode identificar? Bom, o idoso ele vai perder um pouco dessa reserva fisiológica natural, então a diminuição da capacidade auditiva é comum,
visual, função renal. Então, você vai ter uma alteração do sistema, dos órgãos, por causa do tempo, não é verdade? Perfeito. Então, você trabalhando nisso, tendo essa ideia, você pode orientar o avô, a avó, um tio com 60 anos, 70 anos, a ponto de você otimizar isso e garantir que ele tenha uma saúde, não é? Trabalhando em cima desses pontos que são importantes. Bom, em relação ao que você falou, você tem uma diminuição do paladar. O idoso, ao longo do tempo, ele vai diminuindo essa percepção. Como isso se traduz? Se traduz que ele tem que aumentar a quantidade de condimentos, aumentar a quantidade de sal, de açúcar, e a gente sabe como eles podem influenciar no sistema, no organismo. O sal pela hipertensão arterial, o açúcar por diabetes, cáries, né? Então, a gente, trabalhando nisso, tem que orientá-los a trabalhar com condimentos, que dão sal propriamente, com temperos naturais, que vão valorizar toda essa questão, para ele ter um paladar mais apurado, né? Tem que ter gosto na vida, né, Mário? Você fala uma coisa interessante, Celso, que é assim, com o envelhecimento, a sensação do paladar pode diminuir, né? Então, um dado importante que muitas vezes você vai observar, essa redução da capacidade gustativa, né? Isso. E praticamente existem dados de trabalhos que dizem que 80%, né? E que isso inicia mais ou menos na faixa etária dos seus 50 anos, né? Então, exatamente, é muito importante essa conduta alimentar, né, do idoso, né, nessa faixa etária, né? Porque você percebe que as coisas, muitas vezes, há um exagero em relação à questão do sal, do tempero, né? Inclusive da temperatura, né, Celso? Temperatura, exatamente. Então, não é isso? Eles tendem a comer os alimentos mais quentes, então o risco de queimaduras aumenta bastante. O acolhimento de coisa quentinha, né? Isso é muito natural. Exatamente. Então, e aí o que acontece, como está colocando bem o nosso colega Cornelis aqui, existe aí um déficit nutricional importante nesse aspecto. Porque não só com a questão da alimentação, que talvez muitas vezes ela não é aquela melhor, a mais nutritiva, né? Mas também acaba levando problemas, talvez com perda de elementos dentais, alguma coisa assim, que a gente vai comentar sobre isso. Mas o que é interessante, Celso, é que sempre a gente ouve falar assim, né? Que uma vida sem sal é uma vida sem gosto, né? Então é uma vida que desgostosa, né? Por isso que muitas vezes a gente tem que entender esse momento também, né? Do idoso que de repente está ali numa fase já de aposentadoria, não está mais focado na questão do trabalho e está se ocupando com outras coisas. Então, isso é uma observação que nós temos que fazer, né? Essa mudança de hábito é importante. E você colocou uma situação que é essa redução da capacidade gustativa, né? E na percepção exatamente, né, do paladar. Então, isso é uma coisa que fica bacana para a gente poder valorizar essas questões. Em relação à língua, Celso, a língua envelhece também, Celso? Quais as características que a gente poderia observar no paciente? Bem pontuado. Vai se perdendo as papilas gustativas ao longo do tempo, então toda essa percepção, você tem as papilas distribuídas ao longo da anatomia da língua, então você tem áreas que percebem o sal, o doce, o mais azedo. Então você acaba perdendo. Na verdade, isso são processos que fazem você entender o ambiente, faz parte da sobrevivência, não é verdade? Se tiver uma coisa mais amarga, você não vai comer. Então isso vai se perdendo ao longo do tempo. Uma questão que deve ser abordada também, Mário, a saburra, o acúmulo da saburra, como você colocou essa imagem, ela também faz uma camada e aí você diminui essa percepção gustativa. Perfeito. Fora que a saburra a gente entende ser um biofilme, ou seja, bactérias, processo inflamatório, restos de alimentos, restos de bactérias que vão influenciar negativamente no sistema. A gente pode pensar, a chance do idoso ter uma pneumonia aumenta. Perfeito. Pelo acúmulo dessa saburra. A gente pode pensar também que ele tem uma deglutição atípica, ele tem uma dificuldade em deglutir e acaba aspirando uma parte dessa saliva. Perfeito. E essa saliva contém essas substâncias aí que a gente aborda. Então, broncoaspirar, o risco de pneumonia pode aumentar. O que a gente vai fazer? Trabalhar preventivamente
desorganizando esse biofilme, esse sabor lingual. Tá. O que significa, de repente, higienizar a língua, né, Celso? E é muito importante isso, porque a gente sabe que tem instrumentos, não só limpadores de língua, né, que são as pastilhas de língua, né, que é importante para a gente conseguir uma melhor condição, né, que você pode utilizar o instrumento para, de fato, você limpar a língua, né, com um instrumento, por exemplo, como esse, né, que é o limpador de língua da Curaprox, né, onde você faz o quê? Uma higienização da língua para remoção dessa saburra, né? E é interessante que a gente coloca isso, Celso, porque esse biofilme lingual, a saburra lingual, é um dos grandes responsáveis pela alteração do hálito, né? Isso então, também, é verdade. A questão do mau hálito, né? Então, é uma coisa que a gente precisa valorizar. Existem instrumentos que a gente consegue fazer uso para melhoria dessa condição de limpeza de língua, né? E que você falou bem, que de repente, logicamente, num quadro de adoecimento, uma dificuldade que o paciente tenha de deglutir, né? Ou mesmo não faça a higienização, da gente ter um comprometimento, de repente, de uma ingestão, uma aspiração dessas bactérias que estão sobre a língua e elas se alojarem no pulmão, né? Eu acho que isso é importante. Mas também, Celso, tem algumas características que a gente observa quando examina uma língua. Muitas vezes eu te pergunto, uma língua tem varizes, Celso? De um idoso? Ah, é? Como tem, pior que tem. E muitas vezes, às vezes aquelas pessoas que olham assim, ó, né, vê aquela estrutura, aquela variz, como se fosse uma variz na perna, né? Varizes na perna. Você tem essa varicosidade na língua, você vai aumentando, são veias calibrosas, que é natural acontecer, ocorrer. E às vezes o paciente fica muito alterado, nossa, que coisa estranha. Não, só apenas varizes. Cuidado com trauma. E aquela fissura, Celso, língua fissurada, essa coisa toda, pode acontecer mais, acometer mais as pessoas de idade? Como é que se processa isso? Pode. Até o que o Cornelis falou, muitas das vezes você tem a questão de uma alimentação inadequada. O idoso, naturalmente, quando ele não tem muitos dentes, ele tende a consumir alimentos mais calóricos, com baixo poder nutricional. Então, isso reflete... Às vezes, ele não mastiga direito, não tritura, então a absorção desses nutrientes é comprometida. Né? No estômago já vai ter algum problema e a absorção disso é comprometida. Então, você pode ter um estado nutricional, de desnutrição, você pode ter uma língua geográfica, um eritema na língua, que é controverso, mas falam muito em hipovitaminose, falam uma deficiência de vitamina do complexo B, que pode acometer essa população, Mário. Beleza. Então, é interessante que a gente deixa aqui um dado, né? Essa questão das fissuras, das varicosidades, como você colocou, né? Na superfície ventral, né? Superfície lateral, principalmente na língua, né? Do bordo lateral, né? São alterações que, inclusive, podem alterar e diminuir o sentido do paladar também, né? São algumas observações que a gente deve fazer, né? Agora, Celso, em relação às estruturas dentais, né? Em relação aos elementos dentais, o que acomete mais a questão do idoso que a gente pode observar num exame clínico? Ao longo do tempo, a boca pode ser o reflexo de como ele tinha o hábito, se ele tinha um bom hábito ou um hábito não muito saudável. Então, assim, você pode ter atrições, você pode ter situação de uma abrasão, tá? A atrição seria o quê? Um processo de apertamento, uma atrição dentária, refletindo nesse desgaste da estrutura dentária. Certo. Tá? Você pode ter um hábito, ele pode ter usado ao longo dos anos escovas duras, com cerdas duras e muito, uma ação muito vigorosa ao escovar. Perfeito. Isso vai influenciando. Caso ninguém tenha informado a ele que a escova dura não é interessante, ele fez aquilo ao longo de vários anos. Perfeito. Sabe? E você pode ter também o que chamava de erosão, hoje seria a corrosão, a alteração da estrutura mineral por substâncias químicas, por exemplo, do suco gástrico. Na verdade, é extremamente ácido, então você vai desgastando a estrutura dentária. Tudo isso poderia ser corrigido anteriormente.
Perfeito. Mas, de qualquer maneira, a gente se depara com essas alterações, né? São importantes, porque nós estamos falando de situações multifatoriais, né, Celso? E aí a gente observa, evidentemente, algumas manifestações, alguns desgastes dentais, que muitas vezes a gente sabe que não é só fisiológico, né? Com o tempo. Porque o desgaste é natural. O próprio processo de envelhecimento, né? Do ponto de vista físico, né? Ele leva realmente a um desgaste. Então, quando a gente observa, precisa avaliar, de certa forma, o que é patológico, né? O que está relacionado aos fatores que possam levar essas lesões cervicais não cariosas, né? A dentes com superfícies desgastadas, de hábitos, muitas vezes, parafuncionais, os chamados assim, né? Por exemplo, o apertamento e o ranger de dentes, né? Em função de uma vida um pouco mais estressante, né? A gente sabe que, queira ou não, por exemplo, momentos de isolamento. A gente tem observado em alguns trabalhos recentes que o número de pessoas que estão rangendo os dentes, né, ou apertando os dentes, que é a situação de bruxismo, nesse momento de isolamento, aumentou. Então, isso Bastante. é importante, é um dado importante que a gente tem que observar. Você imagine uma pessoa na faixa etária, né, que aposentado, muitas vezes não tem mais a ocupação do trabalho, mesmo que seja home office, né, mas ele era proativo, né, e isso é importante que a gente, enquanto cirurgião dentista, vai adequar essa condição e até, de repente, confeccionar uma placa, alguma coisa do tipo, né, relaxante, alguma coisa do tipo, para proteger essa estrutura dental, não é isso? E aí eu quero que você comente esse caso aqui desse paciente que você atendeu, Celso. São 2 pacientes aí, né? São. Esse de cima, ele iria submeter a um procedimento cirúrgico no hospital e aí foi enviado até a equipe de odontologia para avaliar tudo. Então ele tinha um hábito já, não escovava bem, ele tinha um acúmulo de biofilme, de placa intenso e algumas cáries cervicais que foram restauradas a ponto de que ele pudesse ter um tempo de modificar esses hábitos, ter educação em saúde para que ele pudesse entender o processo inflamatório que ele tinha, a cárie, e tudo isso foi trabalhado e a ponto dele conseguir chegar numa situação dessa que não tinha placa, e ele conseguiu fazer cirurgia e depois ele volta para a gente para fazer essa manutenção. Perfeito. E a fotografia embaixo era um paciente que ele tinha o uso de escovas duras ao longo do tempo e tratamento psicológico, então você tem... É muito comum até no idoso você ter essas alterações psicológicas, ponto dele fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico, a depressão, a ansiedade. Suporte, né, Celso? Como suporte, né? É comum e ele deve ter esse suporte, sim. E às vezes a gente observa um retrato. Sim. A boca acaba sendo um retrato do que ele está passando, do organismo dele. Com certeza. Mas o mais importante é a motivação, né? Nós que trabalhamos com a filosofia, a ITOP, a promoção de saúde oral individualizada, com certeza, vamos dar um en passant aqui só para a gente valorizar a questão dos instrumentos que você, logicamente, indicou, né? E relembrar um pouquinho só a questão da técnica de escovação, porque ela é muito importante nessa hora, porque nós vamos falar já de quando a gente não efetua, de fato, uma promoção oral de higiene adequada, que a gente vai ter problemas, né, Celso? E aí já até vi perguntas aí relacionadas à Covid, manifestações orais, né? A gente já fala agora, daqui a pouquinho nós vamos chegar lá, porque nós vamos falar da saúde oral um pouquinho relacionada à questão do Covid, como é importante essa questão da manutenção. E aí, Celso, fala um pouquinho da forma como você aplicou a filosofia ITOP aí nesses pacientes que você preparou para a cirurgia e, logicamente, fazendo até a manutenção posterior. Pois é, você falou uma questão extremamente importante. Você tem que motivar esse paciente, fazê-lo entender que existe um problema e que ele pode resolver esse problema. E com instrumentos adequados. E aí ele foi apresentado a essa linha, as escovas interproximais, a escova 5460, tá? A ponto dele ter essa mudança positiva, essa preparação para que ele tivesse tivesse apto a fazer essa cirurgia
sem um processo inflamatório na boca. Tá certo. Era esse o nosso objetivo. Perfeito. Eu acho interessante, até para dar uma repassada, Celso, nesse filminho aqui, que vai mostrar exatamente um processo inflamatório gengival, né? Onde faz os movimentos de escovação, né? Conta um pouquinho para nós aí, Celso. A maioria das pessoas só escova, né, os dentes, essas faces lisas, e na maioria esquecem de utilizar, não usam nem um fio dental, quanto mais uma escova interproximal. A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde até orienta que você use as interproximais, ela é efetiva na remoção, desorganização desse biofilme, e ela mostra justamente isso aí, que você deve higienizar, limpar essa região interproximal para diminuir o processo inflamatório. Você vê que em 3 a 5 dias, você diminui esse processo de sangramento, de inflamação. Perfeito. Não é? E é compatível com saúde. Então, assim, é dever nosso orientar para que faça a higiene da estrutura dentária, interproximal, da língua e estruturas anexas ao dente, não é? Protegendo o periodonto e tudo mais. É importante, Celso, que a gente, só para reforçar ali, essa questão da escova, né? E você motivar a posição, porque o pilar da filosofia ITOP é o quê? Eficácia, atraumaticidade e motivação. E muitas vezes é isso que esse paciente necessita, né? Para fazer uso dos instrumentos que a gente precisa, tuti, né? Pegar na mão, ensinar, aprender, né? É importante isso, né? Para que o paciente, de repente, fidelize a orientação que você está passando e que traga resultados, né? Como você falou, em 3, 4, 5 dias, utilizando-se uma escova interproximal calibrada, com todo aquele requinte que a gente faz, com cerdas que são atraumáticas, né? Com cerdas especiais, cerdas de microfibra, né? Microfibra. E isso extremamente macias. Exatamente, né? E aí a Federação Periodontia, né, Europeia de Periodontia, é que deu, na realidade, essa indicação, né, da efetividade que a escova interproximal ela é mais efetiva que um fio dental. Não é excludente, você usa os dois instrumentos, mas, de fato, a Federação Europeia de Periodontia deu essa denominação de um instrumento mais efetivo para o espaço interproximal na limpeza, que é a escova interdental. Mas aí, Celso, se a pessoa não fideliza ou ela não teve orientação, infelizmente, a gente se depara com situações como essas, né? E aí a gente observa exatamente um processo mais importante aí de processo inflamatório. Então, essa é uma paciente sua também, eu queria que você descrevesse essa senhora que te procurou para esse tratamento e como é que você encontrou e qual foi a solução que você deu para essas situações. Mário, isso é um retrato do que o paciente tem de desarranjo ao longo de vários anos. Você pode ter aí uma retração gengival, recessão, que pode ser tanto por trauma, um bruxismo, o apertamento que ela tinha, que fazia ao longo dos anos. Você teve também uma doença periodontal que foi tratada, e aí você, infelizmente, tem essas sequelas da raiz exposta. Você pode ter uma sensibilidade nesse dente com raiz exposta. É comum e é desagradável. O paciente vai te falar, vai te cobrar. E você tem que oferecer soluções alternativas para diminuir esse desconforto dele, não é verdade? Então, assim, você tem também perdas dentárias, ou seja, isso demonstra que ela não controlava bem esse biofilme. Foi por doença cárie ou doença periodontal que ela perdeu esses dentes. E você tem, olha, perceba também o desgaste, olha a plataforma oclusal dele, o plano oclusal, está completamente achatado. Então, isso demonstra que a gente tem que abordar, tem que intervir e trabalhar em todo o aspecto que ele possa ter na estrutura dentária, tecidual, no aspecto psicológico, sabe? A gente tem que devolver saúde. Me chama muita atenção, Celso, quando eu observo essa imagem, e aí para a gente reforçar a quem está nos assistindo, né? Você percebe ali um tecido gengival inflamado, sangramento, né? E percebe ali bolsa periodontal, né, Celso? Que na realidade são os reservatórios ali para alojarem N bactérias, né? Que a gente sabe que tem relações importantes
com até uma questão da bacteremia, né? Que seja ainda transitória, mas importante para isso. Você, inclusive, fez uma live com o professor Maurício Matson, Maurício Matson, isso. sobre medicina periodontal, né, Celso? Então, eu só queria que você desse uma reforçada nisso, né? Porque é importante, nessa hora, a gente observar essas questões, né? Que tem que ser resolvidas, né? Independente, já pegamos o caso dessa forma. E agora vamos tentar reverter, né? E que não é incomum a gente se deparar com casos dessa semelhança, entendeu? Com certeza. Um processo que acumula biofilme, ele vai gerar um processo inflamatório. Esse biofilme a gente entende que são as bactérias, restos de alimento, como eu sempre falo. E ele vai gerar essa reação ao organismo, o organismo vai responder com sangramento. Ele fala assim, opa, tem alguma coisa de errado. E é o sinal para que você busque um profissional, entenda que tem alguma coisa de errado ali. Um dente, uma cárie, um dente fraturado, enfim, tem alguma coisa de errado. E se você não tratar esses reservatórios, tem uma pesquisa, o professor Page, que fala que o paciente com a classificação antiga da periodontite moderada a avançada, você tinha, tendo 28 dentes, uma periodontite instalada, os produtos inflamatórios e quantidade de bactéria eram equivalente à palma da mão do indivíduo. Então ele falava que você tinha a quantidade da tua palma da mão de produtos inflamatórios. Imagina você ter alguma outra ferida com essa quantidade de bactérias no teu organismo. Não é concebível, né? Perfeito. E você tem isso no periodonto, na gengiva. Por isso que a gente sempre fala dessa questão da higiene, da saúde gengival, da saúde periodontal, para justamente minimizar todo esse risco que pode ter um efeito negativo nos órgãos e sistemas. E saúde geral começa pela boca, né, Mário? Exatamente. E a gente sempre observa isso, porque, de fato, assim, a doença periodontal, ela pode ser entendida como um processo inflamatório, né? Que tem uma causa principal, que é a presença do biofilme. Por isso que, quando a gente fala da técnica de escovação, da higiene, é para desorganizar esse biofilme, né? Que, na realidade, é a placa bacteriana, vamos dizer assim, né? Então, essa questão do acúmulo de bactérias sobre os dentes, em especial, nós estamos mostrando aqui a bolsa periodontal. Você falou a respeito da medicina periodontal, do comprometimento sistêmico que essas bactérias poderão, logicamente, se alojar em órgãos mais novos. Eu vou aproveitar que esta semana saiu até uma matéria relacionada sobre isso, a saúde oral e a Covid-19. Inclusive, foi uma live que nós fizemos na sexta-feira passada, eu e o professor Maurício Matson, que a gente comentou sobre isso. Nós estamos estudando, estamos trabalhando muito a questão desse momento sobre a pandemia e principalmente sobre o SARS-CoV-2, né? E até perguntar a questão da relação da questão do SARS-CoV, né, do Covid, com manifestações orais. A questão da falta de higiene, e isso está no site do CFO, com uma produção, e inclusive acima tem um artigo que foi publicado esta semana, inclusive, que está falando exatamente a higiene bucal na terceira idade, que ela pode ser decisiva na luta contra o Covid-19. Então, olha como é importante, né, a gente perceber a valorização que se dá para a questão da promoção de saúde, né? É você fazer realmente uma situação de você ter que escovar os dentes, e aí aquele protocolo que a gente aplica, né, e a gente vai melhorando cada vez mais, que é você fazer um protocolo de higiene de língua, né, como a gente acabou de falar, a questão da higiene dental, né, com os instrumentos, a escova, o unitufo, né, e uma escova interproximal e o fio dental para desorganização do biofilme, né, valorizar a questão da desinfecção da escova, isso é fundamental, porque, queira ou não, você tem um comprometimento bacteriano na sua cavidade oral, e queira ou não, os trabalhos dizem que o SARS-CoV, né, que o vírus que leva à Covid, está na cavidade oral. Né? Cítico primário na cavidade oral. Que a gente falou de saúde oral na semana passada, elas podem estar alojadas nesses reservatórios que são a bolsa periodontal, que é a bolsa periodontal. Então, nessa hora, é muito importante você lançar mão de quê? De instrumentos para higiene e fazer desinfecção da sua cavidade oral com enxaguatórios,
previamente antes de você usar a escova, para você depois desorganizar e posteriormente desinfectar novamente a escova para você reduzir a quantidade de bactérias no ato da escovação. Então, olha que coisa interessante isso. Isso é prevenção, Celso. Você entendeu? E a gente parafraseia aqui o professor Camilo Anauac, que fala isso, né? Prevenção nunca sai de moda. Então, como é Um abraço, Camilo. valorizar isso, né? Porque nessa hora, Celso, vamos repassar aqui, né? A questão da utilizando os instrumentos, né? A escova dental, né? Por exemplo, a 5.460, que é o nosso carro-chefe, e aí sim valorizar a questão da individualização da escova, né? A cabeça menor, você vai para uma Smart, enfim, o número de cerdas, tudo isso você tem como trabalhar com isso. A Unitufo para melhorar a situação da margem gengival, né? E outras situações, a própria interproximal, enfim, limpeza de língua, mas nunca esquecer da desinfecção da escova, né? É muito importante isso, a gente frisou isso. Aliás, Celso, a todos aqueles que estão nos ouvindo, quiserem fazer um curso de promoção de saúde oral, é só acessar o nosso canal no YouTube, que vocês vão rever todas essas lives especificamente que falou sobre isso e que tem uma aplicabilidade na questão do envelhecimento saudável, que nós estamos falando, da saúde oral como grande responsável pelo envelhecimento saudável, que vocês vão estar ali de prato cheio para poder estar aprendendo, né, um pouco mais e aplicando isso. Né? Mas isso é só para reforçar, viu, Celso, que eu queria valorizar isso, porque é uma questão importante que a gente está vivenciando, né? Eu acho que aí o alerta vale muito, né, para a gente poder realmente passar informação, como está colocando o nosso amigo aqui, né, para os alunos, né, e para aqueles que estão assistindo, que têm familiares, tá, como é importante a gente replicar esse conhecimento. Mas, Celso, você falou uma coisa ali, vamos voltar naquela imagem onde os pacientes perderam elementos dentais. Isso é uma realidade, né, Celso? Infelizmente, você tem que repor esses dentes que, na realidade, muitos deles aí vão acabar sendo extraídos por esse processo de inflamação, esse processo crônico, né, que está ali, que vai acabar minando os tecidos de sustentação, né, e que realmente nós temos que controlar e temos que resolver esse problema. E aí as pessoas perdem os elementos dentais. E aí você tem uma forma de reabilitá-los, porque ficar sem elemento dental na boca compromete a mastigação, né? Como você está falando dos alimentos. Então é importante que nessa hora a gente entenda que a perda de um elemento dental dá uma desorganizada, com certeza, na nossa mastigação, não é isso? E aí eu queria que você comentasse alguma coisa assim, como é que a gente pode fazer se a pessoa faz uso de uma prótese, Celso? Mário, tem que ter o hábito de higienizar isso. Além de higienizar o dente, ela tem que se preocupar com a higiene da prótese. Perfeito. Extremamente importante. Normalmente as pessoas dormem com a prótese, isso é um hábito que não é saudável. E elas às vezes não conseguem entender como limpar a prótese de forma adequada, até porque não foi orientado, sabe? Então, uma falha nossa, confeccionou a prótese, tem que estar lá um evento, orientar como utilizar a prótese, manual de como utiliza, como higieniza. E aí você tem uma foto bem interessante, que é exatamente essa escova aqui, que você também tem em mãos. É uma especial, porque às vezes as pessoas utilizam uma escova de dentes, mas existe uma escova especial, Exato. Sem tudo, né? E olha, exato. Né? E ela tem um desenho muito interessante, né? Ela é mais dura justamente por causa essa limpeza no acrílico, que é resistente, então tem que ser duro. E justamente, olha lá, como o Mário, você está demonstrando, toda a concavidade, a estrutura de dente, a parte branca, a parte rosa, essa parte mais interna você pode usar esse desenho aqui. Olha só. E como é que você fala aqui, Mário, essa concavidade? Então, olha só. O bordo interno da prótese. Olha aqui, no rebordo, onde adapta no rebordo, né, para você poder higienizar. E é importante isso, Celso. Você vê que a gente até está colocando novamente ali o enxaguatório, o Perio Plus, né, que a gente já fala um pouquinho sobre ele também, porque é importante que nessa hora fazer a desinfecção da prótese, né, Celso? Porque uma prótese não higienizada, qual é o tipo de problema que ela pode provocar, Celso? Olha, uma inflamação advinda do acúmulo de placa do biofilme por fungo. Uma candidíase, uma candidose é muito comum, principalmente. E aí você causa
cria um rebordo friável, sangrante. Isso é uma porta de entrada para outras infecções. Então, vamos trabalhar em cima disso. Além disso, você pode ter o acúmulo de saliva nos cantos da boca, ter uma situação chamada quelite angular. E aí, você também tem que observar se ele faz esse hábito de botar a língua nos cantos, você tem que orientar ele a parar. E, possivelmente, você também tem uma alteração da altura dentária, uma altura na dimensão vertical, né? Que o engrenamento dos dentes é que vai gerar toda essa altura, esse suporte, e uma vez perdido o dente, você tem alterações no teu organismo estomatognático, na boca, nos dentes, na articulação temporomandibular, que são importantes, e tudo isso deve ser restabelecido. Você tem que fazer de novo uma prótese adequada. Você vê, Celso, que interessante que você está falando, na realidade, que a prótese também sofre desgaste, né? E essa perda da dimensão vertical, né, que a gente fala isso, né? O professor Anawaki, ele falou exatamente o popular boqueira, né? De fato, né? A boqueira que a boqueira, aquela boquinha, de saliva no canto da boca, que aparece aquela ferida, né? Que você Exato. Que quelite angular. Então a prótese tem que ser substituída, não há dúvida. Mas a higiene de prótese é importante. Porque eu vou aproveitar, Celso, falar agora dessa questão aqui, desse caso que você atendeu, que é uma prótese total, que você veja até que está razoavelmente bem higienizada, vamos dizer assim. Eu não estou vendo você que podem testemunhar isso. Mas, de qualquer maneira, tem ali um espelho que está apontando, me parece que é uma lesão ali, Celso. O que está acontecendo aí? Deixa eu contar esse caso. Uma senhora que deu entrada lá no hospital, justamente indicada para fazer a quimioterapia. Tá? Você pode ter a imagem, você tem a imagem dela aqui panorâmica, ela não tem dentes, mas ela tem uma prótese que era recém-elaborada, recém-confeccionada, e ela relatou um incômodo bem nessa região, maxila esquerda. Então a gente ficou assim, a gente tem que ver o que está acontecendo ali. E era uma ferida. Imagina, o paciente vai submeter a um tratamento quimioterápico com risco de mucosite, que, enfim, é um outro papo. Mas a gente não pode deixá-la nessa condição, Mário. Então, assim, claro. Ela até higienizava, conforme você falou, bem, só que a prótese estava apertando naquela região. É como se fosse um sapato, você está incomodando ali, né? Você vai te incomodando. E aí o que foi feito? A gente desgastou a estrutura da prótese, reborda aí. Foram 2, 3 consultas para reavaliar. E por incrível que pareça, não. Naturalmente, houve a diminuição dessa úlcera, dessa afta. E aí regrediu e aí foi liberado para poder fazer a quimioterapia em tempo hábil. O que é interessante, Celso, é que vou chamar a atenção e já vou aproveitar que nós estamos falando de saúde. Eu quero falar a primeira palavra-chave, né? Que é envelhecimento saudável, né? Agora eu vou falar a segunda palavra-chave, que é saúde oral, né? Eu acho que eu quero valorizar e agradecer. Eu estou vendo aqui colegas da Colômbia, do Peru. Que legal! Bem-vindos, colegas. É um prazer tê-los aqui conosco, tá? Isso só para valorizar. Mas o importante, Celso, é que você falou de uma prótese que, na realidade, a paciente tinha uma lesão traumática provocada pela prótese. O que me chama a atenção, Celso, pode estar equivocado, você fez ali um ajuste da prótese, evidentemente, e tirou essa agente agressor. É muito importante, quando a gente olha isso, que você fala de uma lesão de boca, até por uma boca de tecido mais friável, eu percebo exatamente que me parece que essa boca é uma boca seca, não é não, Celso? Então. Bem lembrado. E aí a gente tem que falar um pouquinho sobre essa questão da salivação, né, Celso? Nós trabalhamos isso também, nós percebemos na hora que ela tinha todo o relato característico de pessoas que têm uma boca seca. Aí. E como nós fizemos 2, 3 sessões posteriores, a gente conseguiu observar que era apenas uma diminuição da saliva, uma hipossalivação. Ou seja, ela não consumia uma quantidade de água adequada. É comum também nos idosos, Mário. E aí a gente tem, né, Celso? A gente fala assim, você tem que hidratar, não é isso? Isso. E aí você causa uma situação. A hipossalivação causa a sensação de boca seca, que a gente chama de xerostomia. É muito característico, né? Nossa, minha boca parece um deserto.
eu não consigo fechar a boca, a prótese bate. E Aham. realmente machuca. Imagina, você, para ter a estabilidade dessa prótese, você precisa de uma película de saliva, uma Com fina certeza. camada de saliva. E você não tem, e a prótese fica em mucosa direto. Imagina, deixa ela mais friável, risco de feridas. Então, na segunda e terceira sessão, ela já tinha outro aspecto. E ela mesmo reconheceu que não consumia, não bebia tanta água. Perfeito. E você vê como é importante não só essa questão da hidratação, Celso, de manter a boca úmida, né? Que a gente fala de 35 ml por quilo. Lógico que tem que levar em conta a questão estrutural, né? É. E não adianta você falar, né? Uma pessoa que tem uma estatura de 1,5 m, você falar, tomar 2 litros de água, não é por aí, né? Quer dizer, se tiver 70 quilos, né? Vai se afogar, né? Uma caixa d'água, né, Celso? Mas, de qualquer maneira, a gente precisa hidratar, né? E é interessante, porque nós estamos falando uma coisa, Celso, que de fato leva a essa questão da secura e predispõe à questão de lesões, né? E é legal que as pessoas observem isso, né? Que você tenha o cuidado, né? Quem é idoso, ou quem cuida, ou quem tem uma pessoa idosa, chamar atenção para alteração de coloração, crescimento tecidual, né? Lesões brancas, porque isso pode denotar um cuidado maior. É isso, Celso? Uhum. Em função Isso. dessa questão da manifestação. O tempo também, Mara, é importante. Aquelas lesões que permanecem mais de 7, 15 dias é um sinal importante. Normalmente ela vai cicatrizar em até 2 semanas, é o natural. E aí, se 3 semanas, um mês ainda com sangramento, com ferida aberta, é um alerta de que vamos procurar um profissional e avaliar o que está acontecendo. Perfeito. A questão do fluxo salivar, Celso, também é muito influenciada por questão dos medicamentos em uso, né? Os medicamentos de rotina, e normalmente o idoso sempre tem uma lista de medicamentos e tem as suas reações adversas, seus efeitos colaterais, que é a diminuição do fluxo salivar, né? E aí, Celso, é importante, que agora a gente vai ressaltar, assim, nesse momento, você sabe que já tem um comprometimento aí de fluxo salivar, que você falou do teste de celometria, que é importantíssimo a gente fazer em todos os pacientes. Não é só aquele que tem pouca salivação, né? Hipossalivação. Para todos, para a gente perceber exatamente como essa salivação, a quantidade de saliva formar. Mas aí, Celso, tem alguns cremes dentais que interferem exatamente nisso e que até desidratam ainda mais a boca pela sua componente, que é chamado de lauril sulfato de sódio. O que a gente pode recomendar, Celso? Olha, tem a imagem? Olha, perfeito. O Enzical está muito bem indicado para esses casos, Mário. Ela ainda não tem o lauril sulfato de sódio, ela tem propriedades que trabalham com enzimas da saliva. São lactoperoxidase, que vão trabalhar, vão potencializar que saliva que existe, e aí ajudam hidratação, no combate a micro-organismos, bactérias, que a Enzical tem. E como você bem falou, outras possuem esse lauril e vão agredir cada vez mais o processo. Nós temos outra linha também, né, Celso? Biu também faz parte dessa linha, que não tem o lauril sulfato de sódio e pode dar um sabor mais agradável àquele paciente. Ele pode escolher o sabor que ele mais agrada. Perfeito. E bem aí, legal. Celso, né? Maravilha, porque é uma opção a mais que a gente está dando. Temos até uma live que foi falada especificamente sobre cremes dentais, né? E aí, Celso, para a gente ir finalizando, que nós já estamos chegando no final, infelizmente, está um papo gostoso, agradável, mas a gente precisa ir caminhando, né, Celso? Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da dificuldade motora, às vezes, das pessoas realizarem a sua higiene oral. E aí a gente sempre fala sobre a questão de você adequar um dispositivo, né, na escova, em uso, para ter uma pegada melhor, né, para a pessoa que tem essa dificuldade motora conseguir fazer higienização. Porque a gente pensa nessa hora, Celso, da própria pessoa executar a sua higiene, né? É a auto-higienização, né? Você realizar uma escovação técnica adequada. Tem que se sentir útil também, né, Mário? Tem que sentir útil. Com certeza. Né? E aí a gente não pode deixar, Celso, de valorizar agora que nós temos, foi lançado agora recentemente aqui no Brasil, né, a escova elétrica, né, a hidrossônica, né, que é a escova Curaprox Hidrossônica Pro, que na realidade tem toda uma indicação
precisa nessa situação dela funcionar eletricamente, mas com essa característica da hidrossônica que promove uma limpeza próxima, né, da estrutura dental, né, de uma forma delicada. Você tem 3 pontas ali com cerda soft, uma cerda sensitive e uma unitufo, né, Celso? Que de repente pode ser aí uma indicação para as pessoas que na realidade têm alguma dificuldade motora, como uma oportunidade, né, de ter um instrumento desse diferenciado para promover a higiene oral. Não é isso, Celso? Então, sim, a gente vai aproveitar, Celso, e aí nós já estamos chegando no final. Antes de eu falar a última palavra-chave, eu quero aproveitar para já a presença dos nossos amigos aqui que ficaram interessados agora nessa escova elétrica da Curaprox hidrossônica, né? E poderão acessar o site agora. Vocês têm 24 horas aí para ir lá e adquirirem essa escova, porque esse voucher Curaprox 250 é exclusivamente para a compra dessa escova elétrica hidrossônica, né? Você está usando, Celso? Estou. Né? Sensacional. Realmente, né? É outra realidade. Mas eu posso dizer para você assim também. Não abandona uma escova 5.460, não. Não tem nada disso, não é verdade? É parceira de todos os dias. Ai, meu amigo, então. E aí eu quero aproveitar, Celso, porque sempre a gente tem aqui colegas cirurgiões dentistas, acadêmicos de odontologia, mas você, cirurgião dentista, que queira conhecer um pouquinho mais, né, sobre essa filosofia ITOP, sobre essa filosofia de promoção de saúde oral individualizada, né? Venha fazer um curso com a gente, né? O curso ITOP, ele vai acontecer no final do ano, possivelmente, se a pandemia nos permitir, já em novembro, dezembro, né? Nós teremos um curso presencial, né, com 8 horas, sendo que no período da manhã a gente faz uma parte teórica e à tarde a Curaprox cede todos os instrumentos de higiene oral para você aprender a manusear, lidar com uma escova interdental, né, calibrando a escova interproximal, né, a unitufo, o fio dental. Então, é um diferencial para você oportunizar isso ao seu cliente em saúde, que é muito importante isso, né? Então, você vai enviar um e-mail para o educacional@curaprox.com.br. E se também quiser conhecer um pouquinho melhor o aplicativo que a gente utiliza quando calibrarmos, quando a gente calibra a escova interproximal, que é o BoxScore, que é um aplicativo para o tablet. Você precisa ter um tablet ali para colocar o aplicativo. Uma consultora vai entrar em contato com você. Isso é online, não há necessidade presencial. Você vai manifestar o seu interesse também em conhecer um pouco melhor esse aplicativo, onde o paciente interage com você na calibração, na seleção da escova adequada em todos os espaços interproximais. É aí que você vai ver a diferença que você vai fazer. Encaminhe também para o educacional@curaprox.com.br. E aí eu só quero frisar, Celso, para avisar os nossos colegas que, mais uma vez, aqueles que quiserem fazer um curso, que estiverem a fim de ir lá se aprimorarem, né? E até falar que vai fazer, não é verdade? Um certificado de promoção de saúde oral, é só acessar o nosso canal do YouTube, da Curaprox Brasil, que lá vocês vão ter todas as nossas lives, tem uma história muito grande ali. Então, Celso, antes de eu falar a última palavra-chave, eu quero avisar agora aos nossos Cura Lovers, aos nossos seguidores, que vamos começar agora uma nova fase de lives, né? Onde chama-se Curaprox Academy Entrevista, né? Nós já tivemos uma com o professor Cornélio na segunda-feira passada e na próxima terça-feira, gente, imperdível, 2 experts no assunto sobre clareamento dental, né? O nosso entrevistado vai ser o Dr. Carlos Franci, né? E o Dr. Camilo Anawati, que vai ser o entrevistador, que vão falar sobre clareamento dental com ciência. Na próxima terça-feira, 18 de agosto, às 19 horas, aqui no Instagram da Curaprox Brasil. Ok, gente? Celcinho, suas despedidas finais, antes de eu falar, última palavra-chave. Mário, só lembrar aqui que você pode utilizar a ferramenta Bob, inclusive nesse período de pandemia. Você pode manter a higiene dos seus pacientes, não gera aerosol, e você está perpetuando essa manutenção da higiene. Bom, quero agradecer a todo mundo, agradecer a você pela motivação sempre aqui, teu bom astral. Agradecer a todos que nos acompanharam essa sexta-feira, final da semana, não é verdade? Um beijo em todo mundo.
Oi, Celso, voltou? Voltamos, Olha, você voltou. nós temos 2 minutinhos ainda. Vai lá, Você vê finalizei. como é que você tá. Então, Celso, quero te agradecer. Fala a palavra-chave. A palavra-chave. Nós já falamos, então, envelhecimento saudável. Hã? Qual a outra, Celso? Vamos, meu amigo. Ah, você esqueceu. Eu vou falar a última palavra-chave, que é saúde oral, ok? Saúde oral. Gente, quero agradecer imensamente a CuraProx. Quero terminar falando uma frase do nosso querido professor Hugo Leogói, que é o nosso coordenador, que diz assim: o envelhecimento saudável passa inexoravelmente por uma condição de saúde oral adequada. E com esta frase, eu quero agradecer imensamente a sua presença, a sua participação, num dia que, para mim, de muita alegria e muita felicidade, que eu comemoro 39 anos de formado, dia 14 de agosto de 1981, e hoje estamos bacana, meus parabéns. De 2020, né? 39 anos de dedicação à odontologia, para que a gente possa realmente ter uma alegria de poder fazer aquilo que a gente está fazendo. Gente, muito obrigado, saúde para todos, oral principalmente, né? Para que tenha saúde no envelhecimento, né? Envelhecimento saudável, saúde oral, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Celcinho, tchau, valeu, meu amigo. Até a próxima. A todos. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.